Quando a gente começa a entender, né, a dimensão e o papel que o tarô ele pode ocupar na nossa vida e diante das circunstâncias, né, ampliar a nossa percepção, a gente percebe, né, que a gente está diante de um instrumento, de uma ferramenta de valiosa contribuição para a nossa vida e para a vida das pessoas que estão ao nosso redor, né? Por mais que as outras pessoas, vamos supor, né? Vamos pegar um exemplo bem prático assim, no ambiente familiar, né? Quando eu falo as pessoas ao redor, não é necessariamente as pessoas que pedem uma leitura de tarô para você, tá? Por quê? Porque assim, por exemplo, né, na nossa família, eu tenho o tarô, né, comigo, já faz muitos anos, né, como eu já contei para vocês, e eu sempre me utilizo dele para tirar algumas dúvidas, né, para me direcionar em algumas questões, em alguns assuntos específicos, em alguns momentos, e uso também para reflexão diária, né? E aí isso facilita em relação às outras pessoas que convivem comigo, por quê? Porque quanto mais clareza eu tenho sobre mim mesma, né? Quanto mais eu entendo, né, as situações que estão à minha volta, melhor eu me relaciono com as pessoas, né? Muito melhor do que quando a gente não consegue entender alguma coisa, que aí a gente fica achando que, o outro tá fazendo isso para mim, ou o outro tal coisa para mim, né? E com o tarô não. O tarô ele sempre traz pra gente a responsabilidade de se posicionar e tomar uma atitude, né? Então, a gente percebe o quanto essa ferramenta ela é valiosa, né? E quanto ela pode contribuir para a melhora da nossa qualidade de vida, assim, a longo prazo, né? Eu diria a curto prazo também, né? Porque mesmo as pessoas que já fizeram alguma leitura de tarô ou têm interesse em começar a estudar o tarô, geralmente já fizeram alguma consulta com algum tarólogo em algum momento da vida e perceberam, né, a diferença que essas informações que o tarô traz faz na sua vida, né? Desde que a pessoa esteja aberta para ouvir as possibilidades que o tarô traz. A partir do momento em que você tem a compreensão, né, de todo esse valor agregado ao tarô, automaticamente a gente vai ter mais facilidade de se conectar com as cartas, né? De conectar com a mensagem, com a representação daquele arcano, né? Com os símbolos que aquele arcano está passando para gente, com as informações que ele quer, né? Que a gente obtenha. Então a gente começa a criar ali uma conversa, a gente começa a criar um diálogo com o tarô, que é muito interessante, né? E isso é uma coisa, gente, que assim a gente só consegue realmente praticando, não tem outro jeito, né? Não tem como explicar, porque essa é uma experiência que ela é única para cada pessoa, né? É claro que a gente tem algumas orientações, tem alguns exercícios que a gente pode fazer, claro que sim, mas a experiência, né, que você vai ter com o exercício pode ser totalmente diferente da experiência que eu tive com o mesmo exercício, né? Então, essa é a riqueza, essa é a grandiosidade do tarô. Realmente são aspectos, assim, muito, muito valiosos, né, do tarô, e a gente não pode perder isso de vista. Por quê? Porque se a gente perde esses valores do tarô de vista, tudo o que a gente faz em relação a ele acaba perdendo sentido.